E vamos lá. Então, pessoal, vamos para a nossa 10ª ou 20ª aula de arquitetura de computadores já. Né? O tema da aula de hoje vai ser a continuação da aula passada, que foi otimização de memória cache, mas agora a gente vai ver a parte mais avançada dessa otimização. Então, na aula passada, nós vimos que o que queremos diminuir, então? Queremos diminuir o tempo de hit. Então, quanto mais rápido o processador ou a minha CPU encontrar a instrução que ele quer executar, melhor. Então, vimos como calcular a taxa de hit, a taxa de acesso à memória. Também outra coisa que queremos diminuir é o tempo do falho. Porque se ele falha mais rápido, significa que ele pode sair da cache e buscar na memória, em outras partes da memória. E isso está diretamente relacionado ao tipo de associatividade que há entre a cache e a memória RAM. É. Então, vimos alguns algoritmos que fazem isso, né, algumas metodologias que fazem isso. Hoje vamos ver mais um pouco dessas metodologias que visam não só economizar tempo de hit, tempo de miss, mas como também energia. Então, diferente dos outros que acabavam economizando energia de tabela, esses métodos avançados, eles buscam propositalmente diminuir a energia. Então, quando a gente diminui a taxa de hit, o tempo de hit, a gente acaba também diminuindo a questão de energia, mas não é proposital, é de tabela. O primeiro algoritmo que vamos estudar para fazer a otimização da minha memória cache é o algoritmo de primeiro nível pequenos e simples, né? Então, qual o objetivo desse dispositivo, né? Serem pequenas e simples para reduzir o tempo de hit da cache. Quando a gente está falando o que é ser pequeno e simples, a gente está falando das caches. Como as caches não precisam ser exacerbadamente grandes nem complexas. Quando eu falo complexas, eu estou falando em multiníveis de cache. Quando eu estou falando de multiníveis de cache, eu estou falando também do gerenciamento na busca dos multiníveis, como já vimos na aula passada. Então, para isso, é utilizada uma estratégia que é a utilização de tag. Né? Então, cada processo ele vai receber, né, uma tag para fazer essa validação. Então, ao invés de eu procurar o conteúdo da minha cache, eu vou procurar a tag referente àquele conteúdo. É como eu desse um ID para cada conteúdo de busca. Né? Então, eu acesso as tags da cache e verifico e faço uma comparação das tags que eu quero acessar. Então, como fosse um próprio ID do processo, eu comparo se aquela tag está presente ou não, ou seja, o processo que eu quero executar está aqui ou não na minha cache. E com isso, eu seleciono o caminho do dataset correto. Ou seja, eu seleciono quais bits eu devo ativar para fazer o dado correto na minha cache, no meu set de cache. Diferente dos outros métodos, esse método ele faz assim: ele pega as minhas informações, ele divide isso, né? Então, eu tenho uma cache que está dividida em sets, que seriam subdivisões da minha cache de maneira virtual, que é aqui do Anyway Associative. Então, se eu tenho dois way, significa que minha cache ela vai estar dividida em duas partes de maneira virtual. Então, eu vou ter metade da informação aqui, outra metade da informação aqui, de outra coisa. Né? Então, ao invés de eu comparar toda essa informação que está aqui, eu digo que tem um campo aqui que é chamado de tag, que seria como fosse um ID do meu processo, da minha instrução. Então, ao invés de eu fazer um cálculo em todo o campo,
eu vou fazer um cálculo apenas na minha tag que eu estou buscando. É como ao invés de eu perguntar, por exemplo, eu estou fazendo um acesso num banco de dados. Ao invés de eu comparar tudo que está, por exemplo, o cadastro do cliente. Lá no cadastro do cliente eu vou ter nome, endereço, telefone, e-mail, né? Se ele é um bom pagador, se é um mau pagador, se ele paga um cartão de crédito, sei o quê. Ao invés de eu comparar aquilo tudo para saber se realmente é o cliente que eu estou buscando, eu simplesmente pego o CPF dele e digo, é o cliente, sim ou não? Se sim, significa que aquela informação ela está contida na minha cache e eu posso acessar. Se não, eu simplesmente ignoro e vou buscar em outra parte. E o que isso implica em termos de arquitetura? Lembrando, para saber se algo é igual ao outro, qual a operação que a gente faz na CPU? Subtração, né? Então a gente precisa pegar todos esses bits aqui. Se tiver 32 bits, a gente precisa fazer uma subtração de 32 bits para saber se é ou não. Quando a gente trabalha com a ideia de tag, o que a gente precisa fazer é apenas uma subtração aqui de 4 bits. Então, o tempo que a Lu precisa para fazer uma de 32 e uma de 4 bits é diferente. Se o tempo é diferente, aqui reduz o quê? É a energia. Então, usa menos energia para fazer esse processo, né? Então, como essa cache faz? Né? Ela faz um mapeamento direto, né? E podem sobrepor a comparação de tags e a transmissão dos dados. Então, se esse dado está aqui, ao invés de eu procurar tudo, eu procuro pela tag, e se a tag estiver presente, eu faço a transferência apenas dos dados que eu preciso. E não agora, eu não faço mais a transferência do parâmetro inteiro para fazer a comparação dentro dela. Então, primeiro eu verifico a tag, então a tag compara, se a tag estiver correta, ela vai lá e busca o resto dos dados. Se não, ela é, pula para a próxima. Então, ao invés de eu estar fazendo um cálculo sempre de 32, 32, 32, 32, agora eu estou fazendo um cálculo de 4 bits. Então, eu reduzo aqui o tempo de miss e o tempo de hit, porque o cálculo é bem menor. Então, o cálculo é bem mais rápido. A quantidade de barramento que está sendo ocupada é bem menor. Eu não estou ocupando agora todos os meus 32 bits de barramento. Agora só estou ocupando 4 bits de barramento. Se eu ocupo 4 bits de barramento, significa que eu estou transmitindo energia apenas por 4 fios. Ou seja, eu estou reduzindo em 32, em 1/8 o custo energético da minha operação. Então, esse tipo de operação ele é muito bom em termos de energia, energeticamente falando. Né? E quando passamos para uma arquitetura mais avançada, o resto dos 28 bits que não estão sendo ocupados, ele pode trabalhar para fazer outra coisa. Como, por exemplo, no multiciclo, né? Eu não preciso ocupar todo o meu barramento só para uma operação. Eu posso ocupar parte dele para fazer essa operação e a outra parte para salvar dados, fazer leitura dos dados. Então, por justamente ter os registradores intermediários. Então, o ciclo de clock de uma parte do meu circuito é diferente da outra e essas operações elas podem fazer de maneira separada justamente porque eu reduzo a ocupação do meu barramento de dados. Isso aqui é muito bom mesmo. Né? Então, além disso, eu tenho uma baixa associatividade, né? Ou seja, o que é baixa associatividade? Eu não preciso que a minha cache, minha memória cache, ela tenha que estar associada diretamente a um espaço da minha memória RAM. Né? Ou seja, eu consigo dividir a minha cache com várias tags, né? Várias tags diferentes, onde a minha CPU faz esse acesso e aqui eu consigo dividir e granularizar maior a questão do meu acesso à memória RAM. Né? Lembra lá, naquela associativo direto. Então, para cada linha da minha cache era um endereço da minha memória RAM. Então, quanto maior a minha memória RAM, maior tinha que ser a minha memória cache, para ter essa associação direta. Nesse caso, não. Eu não preciso ter uma associação direta entre elas. Eu consigo granularizar, por quê?
eu consigo associar a informação a uma tag específica de menor com menor tamanho, na verdade. Então, eu vou ter menos comparações e menos leituras de dados, que é igual ao menor consumo de energia. Então, enquanto as outras se preocupavam em diminuir tempo de hit, tempo de miss, tempo de acesso à memória, esses métodos avançados, eles estão mais preocupados em diminuir o consumo. Então, esse tipo de arquitetura aqui é muito bom quando está se pensando em trabalhar com sensoriamento remoto, tipo IoT, que você precisa colocar lá um sensor no meio do mato que está trabalhando com energia solar e bateria, que possa ser que passe 3 dias chovendo, como está lá em João Pessoa, se acabando de água, não vai ter um pingo de luz solar para carregar a bateria. Então, essa taxa de consumo aqui menor, ela acaba sendo muito interessante, né? Como eu já disse, né, o intuito da disciplina talvez não seja que vocês saiam bons projetistas de arquitetura, mas que vocês saiam com uma boa noção de como selecionar uma arquitetura para o seu projeto, né? E isso aqui é super importante, né? E é algo que a gente acaba passando despercebido, né? Simplesmente a gente compra um microcontrolador, um microprocessador pelo preço. Mas quando se está trabalhando com projetos reais. Oi, pode falar. Exatamente. Você está fazendo um projeto da universidade. Talvez não, não sei. Depende do que você vai fazer com esse projeto. Ah, você quer apresentar um projeto de inovação que pode se tornar um projeto em larga escala. Aí, de fato, faz sentido se preocupar bastante com isso aqui, né? Ah, eu estou precisando de um projeto, mas só para passar na disciplina. Preciso fazer alguma coisa para passar na disciplina, né? Aí, não, você não, talvez não se preocupe se o professor não pedir, né? Tipo, qual é o melhor, o menor consumo. Porque, obviamente, quando você vai trabalhar com isso aqui, você vai ter 1 milhão de chips diferentes para você escolher. Facilmente, assim, você escolher a dedo para saber qual é o melhor. E não só isso, né? Quando se trabalha com um projeto, principalmente de sistemas embarcados, tem que pensar também no termos de fabricação, a durabilidade com que aquele chip, não falando durabilidade não de uso, mas de quanto tempo a empresa que fabrica o chip pretende manter a fabricação dele. Eu falo isso por experiência própria. Eu estava participando de um projeto que estava fazendo um, um hardware, estava fazendo não, fez um hardware para conectar em carros, para ler os parâmetros do carro, tipo velocidade, rotação, combustão do motor, pressão que o ar entra, pressão do combustível, nível do combustível, enfim. E um módulo que estava sendo usado lá, um chip que estava sendo usado para fazer a comunicação com a rede do carro. Não sei se vocês sabem, mas o carro ele tem uma rede própria, tipo Ethernet. Mas lá a rede que tem no carro é chamado rede CAN, os carros mais antigos, né? Eu acho que de 1994 para cá já tem isso aí. Outra já tem Ethernet mesmo dentro do carro, igual a gente tem cabeado. Mas, no geral, eu não sei se 94, 87, é algo assim. Mas no carro tem uma rede CAN. Então você consegue acessar essa rede CAN, que é uma rede RX-TX, né, transmissor e receptor, para saber os parâmetros do seu carro. Tudo isso que eu falei, velocidade, rotação, se o vidro está aberto, se o vidro está fechado, se a injeção está funcionando, se não está funcionando. E um chip que estávamos usando no projeto, não era bem da minha equipe, que era a equipe de hardware, faz a comunicação da rede CAN, caiu em descontinuidade no meio do projeto. Selecionar o chip. Não, não cheguei a mexer, não. Mas eu sei o que é. Parte de programação da injeção eletrônica. Não é isso? Enfim, mas qual o perigo disso? Quando chegou, já fizeram o primeiro protótipo do projeto, fizeram o shape, soldaram o circuito integrado todinho.
pediram mais chips desses para fazer mais módulos, não tinha mais, acabou. Teve que mudar todo o projeto para outra marca para poder caber. Então, mudou o design da placa, disposição dos circuitos. Então, aqui eu não estou falando uma placa que tem 20, 30 dispositivos embarcados. Eu estou falando uma placa que tem centenas. Então, e não é uma placa de uma face só, é daquelas dupla face, em cima e embaixo, soldado. Então, foi um trabalho desgraçado para os caras conseguirem encaixar de novo, né, conectar certinho para poder pegar. Então, quando a gente vai fazer esse projetos de circuitos em sistemas embarcados, esse tipo de dado aqui de menor consumo e a associatividade de como o meu chip acessa a memória, acessa a RAM, é extremamente fundamental. Não só questão de energia, mas também questão do dinheiro e a questão da durabilidade com que a empresa mantenedora do projeto pretende é, resguardar esse projeto. Né? E não estava gravando essa outra parte. Estava gravando a tela. Deixa eu tirar e botar de novo. Beleza. Mas pegou o áudio. Tá bom. Enfim. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo prático de como funciona isso. Né? Imagina, eu tenho uma cache L1 de dados com um mapeamento direto, 4 linhas de índice de 0 a 3. Né? Então, eu vou ter índice de 0 a 3. Eu vou ter o bit de válido, se aquele bit é válido ou não, e vou ter a tag que corresponde justamente a essa minha identidade do meu dado, né? Então, como a CPU faz esse acesso, né? A CPU solicita o endereço 00010. Então, que quando você vai ver o bloco, que bloco é esse, né? Basta dividir aqui por 4, né? Porque eu tenho 4 bytes. Se o endereço é isso tudo, eu preciso saber qual é o bloco de acesso, é simplesmente o menor bit da divisão. Né? Então, aqui é o menor, que é o 4. Né? Então, ele é válido para a linha 0, que é esse aqui de acesso, e a tag é essa aqui, 01x. Né? Então, na cache, ele lê a tag armazenada na linha 0, então ele vai ler essa tag, ele vai comparar com a tag 01x, que é a tag que eu estou buscando. Se é igual, ele dá uma taxa de hit e faz o retorno do dado. Então, ele faz esse cálculo aqui internamente e compara essa tag que deveria ser com a tag que está registrada aqui. Então, se essa tag aqui é igual a que está na memória, beleza, taxa de hit. Então, ele vai e carrega esses dados na minha CPU. Né? Se diferente, ele vai fazer um MIS e vai buscar diretamente na memória e atualizar a linha 0. Então, isso é uma diferença também. Quando ele busca aqui e não acha, ele pega o que está lá na minha memória e atualiza essa linha. E faz de novo a verificação. Ele repete esse processo. Né? Então, se deu hit, ele faz o retorno do dado. Então, isso aqui acaba sendo muito mais rápido do que transmitir os 32 bits para dentro da CPU para fazer a comparação e depois fazer o retorno. Energeticamente, isso aqui é muito mais eficiente, justamente por conta da passagem física dos dados no barramento. Né? Você precisa gastar energia, ativar os flip-flops, ativar o clock. Então, é uma série de procedimentos que devem ser feitos para conseguir fazer isso. Com isso aqui, a gente vê como é a questão do acesso, né? a, a associação do tamanho da minha cache com o tempo de acesso em microsegundos, né? E aqui eu estou relacionando a um way associativo, two-way associativo, que é justamente essa divisão que há na cache, né? Se é um way associativo, é só apenas um bloquinho desse. Two-way é 2 vias, se é 3 vias, se é 4 vias, né? Então aqui ele vai de 2 em 2, né? É sempre par. Então note que à medida com que a cache aumenta, o que acontece?
os valores de acesso, tempo relativos, eles tendem a ficar parecidos. Então, por isso que eles justificam que são níveis pequenos e simples. Então, quanto menor o nível, maior a disparidade de valor em tempo de acesso que os multiníveis de acesso a cache favorecem. Então, quanto maior o multinível, menor a cache, maior o impacto em termos de tempo de acesso. Então, por mais que aqui seja maior do que esse aqui, o que eu estou querendo falar para vocês é que o impacto de utilizar essa estratégia aqui, ele só é válido quando a gente tem memórias pequenas, relativamente pequenas. À medida com que isso aumenta, o impacto de utilizar essa estratégia, ele diminui. Né? Chegando a um ponto que, independente do que eu tenha aqui de associatividade, quantidade de associatividade já não faz nem a menor diferença aqui neles. Né? Isso é a interpretação do gráfico. Né? A outro tipo de otimização é a parte de previsão do meu caminho. Então, ao invés de eu associar uma tag, eu tento adivinhar qual é o caminho que eu devo seguir, né? Então, ele tenta prever o bloco, ou seja, o way do set, que será acessado, né, com bits extras para melhorar o tempo de hit do cache. Né? Então, para melhorar o tempo de hit do cache, né, prever o bloco way, que seria o que a gente está fazendo é cada via dessa é um way, né, uma via, né, way de via. Né? Cada tempo dessa é um away. E dentro de cada way tem um set, que é onde está armazenado a informação. Então, aqui é a via, o way, e esse bloquinho aqui, que está aqui dentro, aqui é o set, dentro do way. Então, aqui eu tenho diferentes sets. Né? Seria aumentar a granularidade da minha cache. Então, o que ele faz né, para fazer isso? Essa previsão, por exemplo, ele aumenta o tempo de hit, né? Além disso, ele pode aumentar a previsão, a taxa de precisão da previsão. Obviamente, quanto maior o tamanho, a maior quantidade de vias, menor a precisão da previsão fica. Isso é óbvio, né? Se a gente tiver aqui na sala, então quanto mais filas de cadeira tiver, mais difícil eu adivinhar onde um determinado aluno vai estar. Isso é probabilidade básica, né? É ver sobre o espaço amostral. Espaço amostral. Isso aqui é disciplina de probabilidade estatística. Né? Então aqui probabilidade. O evento é achar o dado que eu quero. O espaço amostral é a quantidade de ways, né? Quantidade de vias. Então, quanto maior a quantidade de vias, menor a probabilidade de achar a menor a probabilidade de achar o set que contém a informação requerida pela minha CPU, né? Isso foi utilizado pela primeira vez no MIPS, né? E agora está sendo usado no ARM Cortex A8. A linha Arduino Pro, alguns deles utilizam esse microprocessador aqui, Cortex A8. Né? Como funciona, né? Então, como funciona? O previsor usa bit extra para prever qual é o caminho, né? A tag é comparada apenas com o way previsto. Então, se eu estou buscando uma tag específica, sei lá, a tag 0, então ele chuta em qual desses vai ter, né? E compara. Se acertar, bem. Se não acertar, ele tenta de novo, excluindo aquela probabilidade. Né? Então, se hit, o dado retorna rapidamente. Né? Se miss, busca na memória e atualiza o previsor. Né? Por exemplo, obviamente aqui esse previsor de caminho são diferentes algoritmos que não, não faz parte do estudo em si. Isso é visto aqui em sistemas operacionais. Como é que ele faz essa previsão de caminho? Os algoritmos mesmo que fazem essa previsão de caminho. Mas basicamente, diferente. Opa.
Desse aqui, esse aqui ele vai comparando um a um, até achar. Esse aqui não. Ele tenta chutar qual o caminho certo. Ele chuta esse. Ah, não é. Então ele exclui essa possibilidade e chuta outro. Ah, é. Pronto, vai. Qual a diferença? Se tiver no último caminho, o primeiro vai ter que ler todos e comparar todas as tags até achar. Esse aqui não. Ele tenta adivinhar. Então ele não precisa comparar todas as possibilidades. Ele vai chutando até achar o que precisa ser. Então você consegue diminuir também, né, o tempo de acesso, o tráfego de dados, não tráfego, né, tráfego de dados, né, comparando somente o que está na Way previsto. Então ele tem um algoritmo aqui de precisão, ele chuta qual Way, ele faz a comparação desse, se não for, ele chuta de novo, faz a comparação e assim sucessivamente. Então, diferente do primeiro, que eu precisaria testar todos, esse aqui não, eu só testo alguns deles, né? Então, aqui um exemplo numérico, né? For way, então o índice 2A. Então, o previsto é prever o 2. Então, o sistema compara a tag somente com o way 2. Se a tag bater, hit rápido. Então, se ele acertar de primeira, tchau. Ele já transfere o dado e já faz a operação. Se não, ele tenta acertar de novo. E assim sucessivamente. Então, no pior caso, ele vai ter que fazer a mesma operação que o algoritmo anterior fez, que é testar todas as possibilidades. Mas a probabilidade disso acontecer é bem baixa, porque esses algoritmos já são otimizados justamente para excluir uma parte, né, para excluir o que já foi testado e outra parte para ajustar e melhorar o previsor. Né? Então, quem faz isso aqui, esse previsor aqui é o sistema operacional, que faz essa parte matemática aqui do previsor. Né? A CPU faz só a solicitação. Outro algoritmo é cache em pipeline. Né? Pipeline a gente vai ver depois, que é basicamente o paralelismo das operações. Né? Nós vimos em algumas aulas passadas o conceito de sequencial, né? Eu tinha por exemplo, né? Load word, add, load word, né? Isso aqui é sequencial, né? Um monociclo. Um multiciclo, eu consigo fazer diferentes operações, né? Porém, eu ainda tenho uma pequena dependência do resultado da anterior para que a posterior aconteça. Então, por exemplo, eu preciso carregar na memória aqui, load word, né? Então, eu consigo fazer a transferência dos dados, depois para fazer o add, depois fazer o load word de novo, porque, obviamente, esses passos aqui, ele depende da ALU. Então, eu consigo, por exemplo, fazer a transferência de dados, quando a ALU desocupar, eu faço a operação na ALU, enquanto eu já estou fazendo a transferência de dados de novo. Quando eu estou falando em pipeline, se nenhuma delas tiver dependência física mesmo, por exemplo, se o resultado que for utilizado para fazer a adição aqui não depender da load word aqui, ele consegue fazer tudo em paralelo. Né? Consegue fazer várias operações em paralelo. Isso aqui aumenta muito a eficiência do processo. Né? Então, como funciona isso aqui? Né? Ele utiliza acesso a cache em pipeline para melhorar a largura de banda. Então, ao invés de eu acessar pedaços da cache, eu acesso ou, pedaços da cache de maneira sequencial, eu acesso partes da cache de maneira paralela. Então, eu já estou comparando o índice com o registro com os dados ao mesmo tempo, de maneira paralela. Então, por exemplo, eu tenho um cache do tipo L1, onde o Pentium faz em um ciclo, né? O Pentium 3 faz em dois ciclos. O Pentium 4 e o Core i7 fazem quatro ciclos de clock, em comparação da cache toda. Né? Isso aqui aumenta a penalidade de precisão incorreta no branch. Né? Como o pipeline é mais profundo, o custo de erro previsto aumenta. Por que isso aumenta? Né? Antes, eu só estava comparando aqui a minha tag. Então, para que seja verdadeiro no outro anterior, eu precisaria apenas que a tag fosse ok.
Nesse caso, não. Eu preciso que a tag seja ok, que o acesso ao set seja ok e que esses dois aqui e os dados também sejam ok. Então, ele pode acertar o set, que é a divisão, porém ele pode errar a tag. Então, ele precisa comparar esse e esse aqui. Então, ele precisa comparar mais de um ao mesmo tempo. Obviamente, aumenta a velocidade, mas ao mesmo tempo diminui a taxa de hit. Ele vai tentar mais rápido e mais, e ao mesmo tempo, quando ele tenta mais e mais rápido, mais miss ele tem chance de dar, porque ele está tentando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitas combinações ao mesmo tempo. Então, isso facilita o aumento da associatividade, né? Então, eu consigo dividir aqui o tempo e adicionar comparações entre os estágios, justamente porque eu divido o processo. Então, enquanto está fazendo esse, eu posso estar fazendo esse. Então, eu consigo orquestrar isso aqui. Além disso, né, eu reduzo também o impacto no tempo de ciclo. Apesar dele errar mais, ele erra em menor tempo, né? Porque se ele errou um, errou outro, já descarta e já vai para o próximo, né? Então ele precisa sempre acertar mais, ele precisa sempre trabalhar mais em um menor tempo, porém a penalidade disso é a taxa de miss aumenta, explode, né? Vai explodir. Né? Geralmente é usado, né, apenas no cache L1, que é o maior. Então, isso aqui é algo interessante. Quando a gente tem múltiplos caches, não necessariamente eu preciso usar a mesma estratégia de otimização em todos os caches. Eu posso utilizar uma estratégia de otimização em cada cache. Então, por exemplo, eu posso usar aquela busca por tag nas de mais baixo e utilizar essa caching pipeline apenas na L1. Então, eu posso usar L2, L3, L4, a normal, só por tag. Já na de pipeline, que é uma cache maior, eu posso utilizar, já na L1, que é uma cache maior, eu posso utilizar a pipeline, porque a gente viu que a busca por cache em caches maiores, ela não é boa. Né? Dentre os processos não é boa. Então, eu consigo fazer um mix de otimizações. Então, um exemplo disso aqui, né, o processador tem latência típica de L1, ele aqui é mostrando os tempos de ciclo. Foi meu primeiro computador. Vocês lembram qual foi o primeiro processador do computador de vocês? Qual foi o teu, Ronson? C5. Vixe, Maria, faz tempo, hein? Teve algum, lembra qual foi o teu primeiro processador do teu computador? Lá em casa tinha o primeiro foi uma máquina de escrever digital. Sabe? Quando quebrou assim, meu avô me deu aquela máquina de escrever, eu fiquei feliz da vida, desmontei ela todinha. Eu agora catava sucata, eu via na rua, levava som, levava tudo para casa. Enfim, tem bons tempos. Hoje não pode fazer isso, né? Hoje as crianças não sabem mais o que é isso, né? De destruir as coisas dentro de casa. Então, no pipeline, por exemplo, ó, eu tinha um registrador, acesso ao registrador um de cada vez, né? Então aqui eu tinha que fazer 4 acessos a cada um, então isso demorava 16 ciclos. Nesse caso não, eu acesso todos ao mesmo tempo e à medida com que eu vou errando, eu vou excluindo o acesso aos sets até chegar ao set completo. Então, antes aqui eu tinha 4 ciclos, né? Eu tinha um ciclo aqui, né? Um ciclo, dois, três, quatro. Né? Então eu consigo diminuir aqui, ciclo não, desculpa, 4 acessos, né? E cada acesso desse eu teria um ciclo, né? Dependendo do microprocessador, né? Por exemplo, no Paint eu teria um ciclo para fazer acesso. Então eu teria um, dois, três, 4 ciclos, 7, 9, 10, né? 10 ciclos. Dependendo do tipo de processador, a quantidade de ciclos muda, obviamente a velocidade aqui muda, e isso aqui eu aumento a largura de banda. Então, à medida com que eu vou errando, eu vou ganhando largura de banda, porque ele vai reduzindo
o escopo de procura. Então, se não está naquelas vias, então não faz sentido procurar nela. Então, eu só procuro nas outras. Consequentemente, aqui, se eu estou aumentando a largura de banda, eu estou deixando de usar a energia para transmitir os dados. Né? Sempre lembrando isso, quando eu falo largura de banda aqui, é energia para transmissão de dados. Além disso, eu posso utilizar também a cache em multibanco, né? Banco do Brasil, né? Caixa, brincadeira. Isso basicamente, ao invés de organizar a cache como um bloco completo, eu separo elas em pequenos bancos de memória. Né? Então, de maneira independente para dar suporte e acesso simultâneo. Então, isso só é possível devido ao pipeline. Então, para fazer isso, eu organizo a cache como um banco independente para dar suporte ao acesso simultâneo. Então, eu acesso esse banco da cache a esse, a esse, a esse, né? Todos ao mesmo tempo. Eu faço uma requisição de acesso a todos. Quem trabalha com isso é o i7, né? Suporta 4 bancos para L1 e 8 bancos para L2, né? E intercala bancos de acordo com o endereço de bloco, né? O endereço de bloco determina em qual banco o dado será armazenado e acessado. Então, com isso, você consegue também ter uma previsibilidade. Então, se um bloco está armazenado, por exemplo, uma parte do bit, ele considera como um banco par, a outra ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, quando eu for fazer acesso a esse dado, ele já sabe que não está nos bancos ímpares, está nos pares. Então, ao invés de buscar em 8, eu vou buscar em 4. Né? Então, como funciona? Né? Eu tenho um bloco distribuído entre os bancos de forma intercalada, com base no endereço do bloco. Exemplo, intercalação simples, né, por rotação. Então, eu vou ter 04812, 04812. Então, aqui eu vou ter 15913. Então, eu vou fazer assim, né? Eu tenho um banco aqui, o outro vai intercalar aqui. O próximo vai intercalar aqui embaixo também. Então, eu vou ter 048, como está aqui, né? 04812. O próximo banco vai ser 15913. O próximo vai ser 2, 6, 10, 14. E por que isso é importante? Porque eu não preciso fazer saltos grandes. Se não está nesse banco aqui, nesse intervalo, só pode estar no próximo intervalo. Então, eu não preciso fazer a varredura em todos esses valores. Então, eu já salto de um banco para o outro. Isso é muito bom, porque eu não preciso varrer todo esse bloco, como fosse uma cache L1 para ir para uma cache L2. Eu fico migrando desse bloco para esse, para esse, para esse. Aí começa outra busca. Esse. Então, eu consigo varrer todos os blocos a cada ciclo, sem necessariamente precisar varrer todo um bloco, porque possa ser que não esteja aqui. Então, eu vou precisar varrer 12 bits sem necessidade. Pode ser que eu faça isso, mas quando eu fizer isso aqui, ele vai estar aqui, nesse aqui. Então, ele está nesse bloco, ele já pega esse endereço. Sem necessariamente varrer tudo isso até chegar aqui. Então, você economiza tempo. Isso aqui só é possível devido ao acesso em pipeline, né? Que eu consigo dividir as informações. E o outro tipo é cache sem bloqueio. Né? Esse cache sem bloqueio, ele permite hits antes que os misses anteriores sejam concluídos. Né? Como funciona normalmente? Né? Você faz o acesso à memória, se houver um miss, ele faz o acesso à minha memória RAM e só em seguida retorna tudo. Então, nesse caso aqui, ele vai fazendo vários acessos ao mesmo tempo, mesmo que vai dando miss, ele não espera fazer a verificação na memória. Porque quando há um miss aqui, o que acontece? Ele vai na memória, busca a informação se está na memória, para depois trazer para cá. Então, não necessariamente significa que não está aqui. Possa ser que esteja na L2, na L3. Então, ele vai fazendo vários acessos, dando miss, até dar hit, enquanto o outro lado vai fazendo um acesso à memória principal. Né? Então, isso aqui é muito bom, porque você consegue acelerar o processo, né? E para fazer isso,
a arquitetura do circuito ela deve suportar esse tipo de processamento, porque você precisa ter mais linhas de dados, como eu falo, mais trilhas do próprio circuito mesmo, física, de acesso ao dado, para poder fazer isso. Né? Porque se ela compartilha aqui o mesmo barramento, ela vai ter que esperar. Então, ele vai ter que ter mais barramentos para fazer mais acesso à memória. Obviamente, esse tipo de estratégia aqui encarece mais o seu projeto, no circuito final. Né? Porque você vai ter mais barramentos. É como eu tivesse isso aqui, né? Várias linhas fazendo acesso à minha cache. Obviamente, cada uma dessas linhas fazendo acesso, o MIS vai acontecer até que o hit aconteça. Enquanto o hit acontece, ela acessa tudo isso aqui e já começa a próxima busca. Então, ela não tem bloqueio. Ela não fica esperando. Né? Porque se acontecer um MIS aqui, o CPU para. Espera buscar, espera trazer para cache, e só aí vai lá, pega da cache e faz a operação. Dessa forma não, a CPU fica com toda acertando, acessando a cache, mesmo que dando um miss, né? Então, isso aqui é muito bom, porém, aumenta a complexidade do controlador. Você precisa de muito mais vias físicas mesmo do barramento de dados para que isso aconteça. Aqui seria um exemplo, né, do eCache, um exemplo prático, né? Então, como seria, né? O primeiro acesso, a CPU busca na L1, né? A L1 procura na L2 e dá miss, né? L2 indica de A na memória de 10 ciclos. Então, ela precisa ir lá na minha memória trazer para cá, né? Então, o endereço C, ele L1 procura na L2 e dá miss. Então, ele indica que está lá no D, né? O endereço A, ele vai buscar o dado que está faltando e já coloca aqui e ele encerra a busca, né? Então, ele já indica onde é que está e no próximo ciclo, que começa de novo, ao invés de ele buscar em toda a memória, ele já carrega essa informação e já diz onde é que está. Então, por mais que ele aumente muito a taxa de miss, muito mesmo, mas sempre no próximo ciclo a busca é mais eficiente. Então, você consegue aumentar rapidamente. Né? Você consegue aumentar rapidamente a taxa de hit, aumentando a taxa de miss, em consequência. Né? E aqui alguns exemplos de microprocessadores, ou de processadores que utilizam isso. Né? Então, muitos desses aqui eu nunca vi na vida. Ele coloca como exemplo. Né? Mas se você ver aqui, a, o tempo de acesso a cache, ele sempre se mantém acima de 60%, exceto nesse caso aqui, que ele reduz para 50%. Então, em muitos processadores, a cache access latency, que é a latência de acesso, ela se mantém alta aqui, né? Deixa eu ver se essa é a última. Oh, boto. Tá. A penúltima estratégia é a parte de palavra crítica primeiro, né? Então, como ela funciona? A CPU ela solicita uma palavra que está na memória, né? No caso aqui, na minha memória. Então, se essa palavra for uma palavra que precisa ser executada, a CPU, a memória envia para a CPU. Né? Então, ela sempre vai buscar a palavra crítica primeiro. Então, o que seria justamente priorizar o envio da palavra solicitada da memória à CPU, enquanto o restante do bloco ainda está carregando a cache. Então, ao invés de eu ir direto para a cache e procurar se a informação está na cache, como essa informação é redundante também na memória principal, ou seja, tudo que está na cache está na memória principal, mas nem tudo que está, tudo que está na memória principal está na cache, mas nem tudo que está na cache está na memória principal. Como assim? Se eu fizer uma operação e salvar o valor na cache, não necessariamente significa que aquele valor já foi salvo na minha memória principal, né? Mas tudo que está na memória principal está na cache, mas o contrário não é verdadeiro.
Então, significa que se eu estou executando uma operação e a palavra que eu preciso é uma palavra crítica, ao invés de eu buscar na cache, que eu possa ser que ela tenha ou não, eu busco direto na memória e faço o carregamento. Direto. Então, eu pulo a etapa de fazer a busca na cache e dar tempo de hit ou miss. Né? Enquanto isso, a minha CPU vai fazendo outras operações, né, de busca na cache. Porém, se a palavra for crítica da operação, ela busca direto na memória ao invés da cache e deixa o acesso à cache para outras operações. Né? Então, isso reduz a latência percebida pelo processador, porque se não houver aqui, ele vai ficar ocioso, se ele não implementar os outros métodos de otimização. Né? Então, ele vai ficar ocioso, esperar dar miss aqui para depois buscar na RAM. Nesse caso, não tem como dar miss de jeito nenhum, porque ele já vai buscar direto na fonte. Né? E isso, a CPU recebe rapidamente a palavra que eu falo, é o próprio dado da operação. Além disso, eu consigo aumentar o paralelismo. Né? Então, enquanto está havendo o carregamento da informação da memória na RAM, na cache, eu estou executando outras operações. Né? Lembra lá que faz esse acesso, essa, esse gerenciamento aqui é minha Memory Unit Management, né? Que é o circuito responsável de fazer o acesso à memória e à cache ao mesmo tempo, de fazer esse carregamento. Né? Então, um exemplo disso aqui, né, seria a CPU solicita a palavra W2, então a memória, eu vou direto à memória, então a memória carrega tudo isso, então a CPU já executa a W2. Mas esse tempo que está aqui, está acontecendo outras operações que a CPU está executando, de acesso a cache, porque essa parte aqui de carregar isso aqui, quem faz não é a CPU mais, é um outro circuito. Então eu consigo segregar as funcionalidades do meu circuito. Isso aqui acaba sendo, em alguns casos, muito bom, em outros nem tanto, né? E outra estratégia é o reinício antecipado, né? Onde permite que a CPU continue executando antes que toda a outra solicitada seja disponibilizada na cache. Então, normalmente o que acontece? Ele vai pegar e solicitar a Word nessa ordem. Né? W0, W1, W3. Né? Então, em segundo passo, envia o Word que está faltando. Né? E quando a CPU precisa de um Word que ainda não chegou na cache, a cache envia esta Word imediatamente. Então, se ela vai fazer essa solicitação, possa ser que durante essa solicitação ocorra um miss aqui. Então, ao invés de ela ir uma a uma, se houve um miss nessa, ela para essa e coloca no começo da fila de novo. Então, ao invés de ela esperar tudo acontecer até chegar ao final, ela pega essa palavra que houve o miss, que está faltando, ela vai direto na memória e faz o carregamento. Então, por isso que chama reinício antecipado, porque ela não espera ler todas as words. Chegou na que está faltando, ela vai direto e coloca ela no começo da fila para fazer a busca, para concluir a operação o mais rápido possível. Então, ela vai fazendo a solicitação, vai na cache, se não houver, precisa da L2 que não chegou, então eu carrego na memória a W2, depois coloco na cache e ela é a primeira a ser enviada para a minha CPU. É sempre assim. Houve um miss, ela vai para o começo da fila. Por isso que é reinício antecipado. Enfim, amanhã começamos memória virtual. Vou usar, vou usar vocês a ensinar a usar